Ei. Ei, som. Ei, som. Ei. Beleza. Só coloca daí no meu foninho. Bom dia, bom dia. Boa noite, irmãos, tudo bem? Estou com o clima da manhã ainda, né? Pessoal, como é bom estarmos juntos para adorar ao Senhor, né? Nessa noite de ceia, como é bom estarmos todos os irmãos juntos, reunidos, para celebrar, para adorar ao Senhor. E começando com essa canção tão bonita, né, Elias? Canção Fervente Oração, que canção maravilhosa. Faz nos lembrar que tudo que nós almejamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos em Deus, nós precisamos colocar em oração, no altar. Por isso eu gostaria de começar essa noite orando, que você possa ir no seu lugar, baixar sua cabeça, que você possa se concentrar na presença do Senhor. Às vezes nós chegamos nesse lugar com o coração tão acelerado, pensando em tantas coisas, né? A gente chega aqui pensando no som, pensando na técnica, pensando em como o culto vai acontecer. Você vem aqui com expectativa também, mas agora é hora de nós aquietarmos o nosso coração. Senhor, estamos na sua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui com o único intuito de prestarmos serviço ao Senhor, de te adorarmos, de termos um momento de comunhão, termos um momento de ceia, um momento de aprendermos da palavra, de adorarmos, cantarmos, celebrarmos, Pai.
mesmo de uma maneira diferente por conta da pandemia, nós sabemos, Pai, que o Senhor age em nosso meio, que o Teu Espírito é livre, apesar da pouca liberdade que nós temos nesses dias, Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito é livre, apesar de nós termos que seguir algumas regras e normas, Pai. Mas que o Senhor vem estar, Senhor, fazendo a Tua doce vontade neste lugar, que a Tua presença maravilhosa seja perceptível, e que nós possamos confiar que tudo o que o Senhor nos prometeu irá ser cumprido, de acordo com a Tua fidelidade, com a Tua grandeza, com aquilo que o Senhor é, não com o que nós somos. Nós temos plena convicção que o Senhor não é um homem para que minta, por isso acreditamos nas Suas palavras e sabemos que é verdade. Nós Te adoraremos neste lugar. Você pode se colocar de pé agora e vamos juntos celebrar ao Senhor com essa canção que diz que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele nos prometeu. As palmas. Coloca o VS no meu foninho, Wesley. Um pouquinho mais. Uou, 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 uou. Eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Olhamos para o alto, esperamos o socorro. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Oh, Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Aleluia. Você pode aplaudir mais forte o nome de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Senhor, nós estamos debaixo das Tuas promessas, e não nos deixe andar, não nos deixe viver, nem caminhar, sem olhar para o alto, sem ver o Teu socorro e sem enxergar o nosso Deus fiel, que tudo que prometeu fará ser cumprido sobre nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãs, que bom.
que você possa ter uma noite muito especial nesse lugar, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E antes de você se assentar, eu queria que você desse uma olhada para a pessoa perto de você, atrás, e desse um tchauzinho para ele e para ela, fala, seja bem-vindo. Às vezes nós temos um visitante aqui, e ele vai receber o nosso cumprimento aqui essa noite, tá bom? Pode se assentar, por gentileza. Você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo. Que bom que você conectou conosco aqui nesse lugar. E você vai participar da ceia com a gente, então se prepare o pedaço de pão, o suco de uva, porque ao final da nossa celebração nós vamos partir o pão juntos, e você que está na sua casa, está fazendo parte do grupo de risco e não pode estar aqui conosco, ou por algum outro motivo não está aqui com a gente presencialmente, você vai poder participar da ceia online, ministrando a sua casa, os seus filhos, ministrando o seu coração aí, junto com o povo de Deus nesse momento. Seja muito bem-vindo, e aproveito para compartilhar o link dessa celebração, para que outras pessoas também possam ser abençoadas e ministradas tanto quanto você. Queridos irmãos, vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de dar um presente para você, para honrar essa visita tão especial, tão ilustre, em pleno tempo de pandemia. Então, se você veio hoje pela primeira vez, ao final da celebração, a Edilane, que está lá debaixo do telão de boas-vindas, você passa e retira lá o seu presente especial para essa noite de visita, porque aqui na IPI é assim, visitante de primeira viagem tem que também receber um presente especial, e esperamos que você volte outras vezes também. Papai e mamãe, eu tenho um aviso muito importante para você, e agora é o derradeiro, tá bom? Não tem mais depois como relembrar você, mas sábado agora nós vamos fazer o Drive Kids, que na verdade é um encontro para as crianças não virão dirigindo sozinhas, porque elas não têm carteira de habilitação, então elas dependem do papai e da mamãe para trazer, e se você não vier, seu filho e a sua filha vai perder um tempo especial. Embora alguns minutos nós teremos aqui no estacionamento, mas serão fundamentais para que a gente possa ter algo intenso para eles, e mostrar que nós estamos aqui, e que a gente também possa ter uma interação com elas, e poder ver o rostinho de cada uma dessas crianças que são tão especiais, e fazem tanta falta para nós. E você que está assistindo pela internet, lembre de trazer seus filhos. Semana que vem, sábado, 12 de setembro, você vai escolher o horário entre as 16 e as 18 horas, pode vir qualquer horário, e vai entrar no estacionamento da igreja. Você vai encontrar aqui a tia Jujuba, vai encontrar os nossos fantoches, vai encontrar aqui a ceia. Você que é criança, ou você que tem as crianças batizadas na nossa igreja, terá um tempo para ministrar a ceia com elas. Estarei ali ministrando a ceia com crianças batizadas. As crianças que não são batizadas na igreja terão um tempo de oração, tá joia? Então pode vir da mesma maneira. Nós teremos um painel que será feito, um painel com as crianças aqui, tudo em segurança, e vai ser algo fantástico, que vai ser para o nosso Ministério de Intercessão orar por cada criança, mesmo durante a pandemia e depois dela, e vai ficar aqui decorando essa sala de oração, que fica aqui atrás aos fundos. Nós temos uma sala bem bonita de oração, e vai ficar lá esse painel. Então não deixe de vir com a sua criança, com o seu filho, a sua filha. Nós esperamos vocês aqui semana que vem, tá joia? Entre as 16 e as 18 horas, qualquer horário você escolhe, estaremos aqui para receber com toda a alegria, com todos os recursos que, limitados ainda, a pandemia nos oferece, mas ainda poderemos fazer algo pelas nossas crianças. E também você que é membro da igreja, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade sua é votar nos seus candidatos que vão representar você no presbiterato, que é a diretoria da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, ou no diaconato, que são os irmãos e as irmãs que servem através da ação social da nossa igreja nesse ministério chamado de diaconia. Então o que você vai fazer, você que é membro da igreja? Ao final desse culto você pode se dirigir lá ao balcão de informações e escrever o nome da pessoa que você gostaria de indicar para concorrer ao cargo de presbítero, ou diácono, ou diaconisa, tá bom? Tem algum nome que você vem ao coração? Alguém que você gostaria de ver servindo como presbítero? Ou alguém que você gostaria que representasse você aqui entre a diretoria? Ou alguém que você sabe que tem o anseio de servir, de ministrar pessoas através do diaconato, da ação social? Indique esses nomes, por gentileza, porque depois, como conselho, nós vamos fazer o critério, vamos olhar quantos irmãos preenchem o critério de membresia da igreja, tem que ser no mínimo 3 anos, participação da igreja e outras coisas mais que precisam, e depois nós faremos a eleição no final de outubro. Mas começa com a sua indicação, ainda não é a votação, é a indicação. Em outubro nós teremos uma votação completamente diferente do que você é acostumado nas assembleias, e lá no mês de outubro eu explico para você como vai ser, tá bom? Mas a gente precisa da sua indicação para entender quais são os nomes que Deus tem levantado aqui na igreja para servir nessa área a partir da igreja. Você que está na internet, WhatsApp da igreja, telefone fixo, liga na secretaria, é só você deixar o nome e fazer no conforto da sua casa, tá joia? Meus irmãos, também gostaria de lembrar vocês algo muito importante, tão importante que eu esqueci o que é. Coloca para mim a tela, por favor. O que é? Hã?
Ministério de Apoio, obrigado. Aqui meu contra-regra me ajudou. Ministério de Apoio, queridos. Nós temos um ministério que está paralisado há um tempo em virtude da pandemia. Mas se você precisar usar, nós estamos com os nossos irmãos e as nossas irmãs podendo servir nessa área. E nós temos pessoas da área jurídica que podem dar orientação para você gratuitamente sobre direitos que você quer saber, recursos que você precisa, tá bom? Na área jurídica. Você que tem um problema na área financeira, ou gostaria de uma consulta, alguma coisa específica na área pessoal, ou até na administração dos seus negócios, uma consulta, uma orientação, nós temos contadores que podem fazer isso por você gratuitamente aqui na igreja, é só você agendar. Mas o mais legal agora é que apareceu para nós uma oportunidade linda, que são de profissionais da área de psicologia. 2 moças que estão terminando o curso, estão na área de estágio, resolveram fazer o estágio aqui conosco e doar as suas horas de estágio para poder servir e atender pessoas aqui na nossa comunidade pela supervisão da sua universidade. Então é tudo supervisionado, é muito profissional e nós estamos muito felizes de poder oferecer isso para você. Se você tem interesse de um acompanhamento psicológico, ou se tem um filho, uma filha que precisa disso, nós temos condições de agendar isso. Não são muitas vagas, mas se você tiver interesse, dê o seu nome, procure a secretaria durante a semana, que nós vamos também fazer a triagem para que nós possamos atender a você, a seu filho, a sua filha, a pessoa que precisar desse apoio aqui na nossa comunidade, tá bom? Estou muito feliz de dar esse aviso para vocês. Se precisar, é só fazer contato conosco. É uma igreja que realmente pode fazer mais do que cantar, mais do que ouvir a palavra domingo à noite. Ela pode servir, abençoar. Inclusive, nós entregamos cestas básicas todas as meses para as famílias e os pedidos têm aumentado nesses últimos meses e queremos agradecer a Deus a você que tem doado valores, recursos, alimentos aqui na igreja para nos ajudar a sustentar famílias que estão precisando do nosso apoio agora. Essa que é a grande verdade e a grande alegria de ser igreja. Enquanto algumas mãos podem doar e ser generosas, tem outras tantas para receber e ser abençoadas. E nessa dinâmica, o reino de Deus se expande. Então quero louvar a Deus por você que tem sido generoso, você que tem entregado o seu dízimo, a sua oferta, no meio da pandemia, aquele medo de e se faltar amanhã, você tem sido fiel. Muitas pessoas acabam segurando o máximo que pode agora, e acabam até segurando a sua oferta, o seu dízimo, dizendo não, vai que eu perco o meu emprego, mas você tem sido fiel, quero agradecer a Deus por isso. Pessoas lá da internet, que vêm durante a semana entregar na secretaria, chega ali de máscara, pede para a moça da secretaria colocar na urna, a Edilane, ela coloca na urna ali, e que alegria, que honra, irmãos, poder ver esse movimento da igreja, pessoas depositando online, tudo isso é fidelidade, e eu fico muito honrado, e muito satisfeito em ver que isso não é fruto apenas de um ensino desse púlpito, é fruto de pessoas que conhecem o coração de Deus, e sabem que a generosidade faz parte de uma vida que é abençoada por Deus em tantas áreas. Então se você está aqui e tem sido abençoado, por que não ofertar? Por que não devolver? Por que não ser um dizimista? Você que é visitante, essa palavra não é para você, você pode contribuir se tiver o interesse e o desejo, mas os membros da nossa igreja são convidados a ofertar e dizimar nesse momento com o seu coração. Umas mãos ofertam na generosidade, outras recebem por causa da necessidade, e assim o reino de Deus vai se concretizando em nosso meio, e nós podemos abençoar muitas pessoas. Vamos colocar em pé, queridos, vamos colocar em pé, nós vamos orar. Eu quero que você pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, e enquanto nós cantamos essa canção, você poderá vir aqui à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor dízimos e ofertas e mãos generosas. Obrigado, porque não são as mãos que são generosas, é o coração que sabe que tudo vem de Ti e reconhece, dando ao Senhor e devolvendo a Ti com alegria. Que o Senhor possa superabundar sobre essas vidas e dar sobre eles, ó Pai, a experiência do que a fidelidade na oferta traz aos corações que reconhecem o Teu domínio sobre o seu dinheiro. Abençoe as mãos que não podem ofertar, que por algum motivo estão privadas essa noite. Senhor, se essa igreja puder ser bênção na vida dessas pessoas, que o Senhor nos permita fazer isso, para que também possamos ajudá-las a passar por esse período de crise. Mas pedimos também a Tua provisão, o salário, o sustento, a permanência no emprego e a fidelidade na Sua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Amém. Essa é uma canção nova, uma canção autoral, que você pode cantar junto com a gente, se você conhecer. Se não, escute ela, daqui a pouco você vai aprender, ela é bem fácil. Mas é um pouco do que nós expressamos a respeito de como nós conhecemos Jesus, temos uma vida nova com Ele e aprendemos a cada dia e queremos viver mais e mais intensamente. Amém. As palmas.
reconheci, mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu. Te busco, tento te alcançar. Então me responde, filho, vem me abraçar. Oh, oh, oh. Olhando para ele, eu vejo quem eu não sou. Olhando para ti, vejo aquilo que eu não poderia fazer. A expressão de amor do Cristo Redentor eu não reconheci, mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. Te alcançar, então me responde, filho. Se eu em ti me deleito, meu medo desfaz, a esperança me aquece, então eu quero mais. No secreto eu te busco, tento te alcançar, então me responde, filho, vem me abraçar. Oh, oh, oh. Aplauda Jesus. Obrigado, Jesus, por nos permitir expressar o nosso amor por Ti, Pai, por corresponder de alguma forma aquilo que o Senhor fez por nós, a expressão de amor, aquilo que nós não enxergávamos antes, Pai, mas a partir de um contato verdadeiro contigo, com o Teu Espírito, com a plenitude do Seu ser, a nossa vida nunca mais foi a mesma, Pai, e nós queremos prosseguir em Te conhecer, prosseguir em intimidade, Pai. Não queremos viver uma vida religiosa, não queremos viver uma vida repleta de falhas e erros crônicos, Pai, onde não há arrependimento, onde não há transformação, onde não há mudanças, Pai. Isso só apenas irá acontecer quando nós deixarmos o Teu Espírito fluir em nosso ser, Pai. Por isso, vento de poder, vento do Espírito Santo, sopra sobre nós, Pai. Toca cada coração, Jesus. Enche o nosso ser. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo.
e do teu amor sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sopra em nós, Espírito Santo, sopra no teu povo. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer em nós, em Espírito. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Senhor, queremos o vento de Espírito, queremos o sopro do Teu poder, queremos Te conhecer mais, mas o que nós mais precisamos aprender é a dizer: faz Teu querer em nós, Pai, faz Teu querer em nós, Pai. Faça a Tua vontade das nossas vidas e não a nossa, Pai. Quebra, Senhor, o nosso ego, quebra o nosso orgulho, retira de nós aquilo que nós tomamos para nós mesmos, Pai.
A rendição diz respeito a entregar tudo diante de Ti, Pai. Nos ensine a entregar os nossos vícios, nos ensine a entregar, Senhor, os nossos negócios, nos ensine a entregar as nossas emoções, os nossos pensamentos e principalmente as nossas virtudes e aquilo que nós fazemos de bom, Senhor. Nos ajude a render tudo aos Teus pés, para então podermos dizer: faz Teu querer em nós, faça a Sua vontade, assim na terra como no céu. Faça aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, e seremos canais de misericórdia, canais de graça, canais de vida. Seremos luz, nós brilharemos a luz de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento, e que Seu Espírito encha os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, Deus abençoe, pode se assentar. Num determinado momento que nós formos fazer a ceia do Senhor aqui, você perceberá que lá no fundo nós temos mesas também, tá bom? Então não se preocupe para poder participar da ceia. Nós teremos a última canção, teremos tempo suficiente para poder fazer com tranquilidade. Você poderá vir aqui à frente, esperando pessoas indo e vindo, né, enquanto você aguarda. Aí ao que o momento estiver mais vazio, você vem. Não quero que nesse momento aqui haja um tumulto, para que você venha todo ao mesmo tempo tomar ceia, porque senão a gente perde o propósito do espaçamento. A gente toma todo esse cuidado para depois aglomerar aqui à frente, não dá certo, tá bom? Então ao fundo você tem mais mesas, aqui você tem, e conforme você vai vendo que fica livre, você pode vir à frente com a sua família, se servir da ceia aqui à frente, tá bom? Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesse tema, promessas esquecidas. Esse tema, na verdade, ele surgiu no meu coração na noite de sexta-feira, quando eu estava aqui orando com o nosso grupo de intercessão. Nós estávamos vivendo um tempo muito diferente em relação à própria vida espiritual da igreja, trazendo algumas inquietações e algumas preocupações. Nós fizemos, na semana retrasada, uma avaliação da vida espiritual da igreja, de algumas condições pontuais, junto com o conselho, e eu confesso que eu saí daquela reunião muito entristecido, e aquela semana para mim foi uma semana onde realmente, depois de várias semanas ou vários meses que eu vinha me reerguendo desse golpe fatal que foi a pandemia no ministério pastoral, eu novamente me vi trancado na insegurança, na incerteza, no sentimento de fracasso. Nós estávamos falando e começamos a verificar alguns testemunhos, começamos a ver algumas pessoas que estão se afastando da comunidade, vivendo com uma vida aparentemente sem Deus. Nós não somos ninguém para julgar, mas nós podemos julgar pela vida que leva, pelos lugares que frequenta e pelas fotos que postam. E nós começamos então a nos entristecer naquela condição. E eu saí daquela reunião, fiquei pensando e falei: não, eu preciso pelo menos reunir o nosso grupo de oração para que a gente possa orar sobre esse assunto. E na sexta-feira eu vim aqui numa situação realmente muito delicada, me ajoelhei junto com o grupo. Alguns irmãos não puderam vir por causa do distanciamento social, mas nós estávamos com um grupo aqui orando a respeito da vida espiritual da igreja. E eu comecei então a colocar diante de Deus o que estava errado, o que havia sido feito de errado, quais foram os alicerces lançados errados, diante de tantas informações negativas, diante de tantas pessoas que a gente estava notando se esfriando na fé. Eu comecei então a ligar para alguns amigos meus, pastores que me acompanham, e perguntava como é que está aí. A situação também não estava muito diferente. Liguei para pastores amigos meus fora do Brasil, perguntei como é que está aí. A situação também não estava diferente. Número de divórcios aumentando, traição digital aumentando, jovens na prostituição, o número de drogadição aumentando, uma coisa muito estranha. E eu ajoelhado aqui falando: Senhor, havia tantas promessas do Senhor para essa comunidade, para essas pessoas que nós batizamos, para essas pessoas que nós abraçamos, para essas famílias que nós recebemos com tanta alegria, com aquele brilho nos olhos quando a gente fez aquela recepção de membros, eles tornaram parte da família da fé. Onde foi que nós erramos? O que foi feito de errado? E eu comecei então a olhar para o erro e não para as promessas. E de repente então o Espírito Santo começou a me levar a orar e a agradecer pelas promessas que Ele tinha acerca dessa comunidade. E eu comecei a orar sobre isso, e então o Espírito Santo falou para mim assim ao meu coração: está vendo como é bom você se lembrar daquilo que eu disse que eu farei? E eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem dessa noite, que primeiro falou ao meu coração, para depois ver se faz algum sentido para você. Você que tem uma promessa de Deus na sua vida e que viu a pandemia roubar. Você que tem uma promessa de Deus na sua vida e que viu esse momento talvez diminuir a intensidade, diminuir a velocidade do que estava acontecendo.
Você que de alguma maneira foi impactado por um sentimento de insegurança, de incerteza, e que tem tentado aos trancos e barrancos superar essa crise e tentar manter os seus olhos naquilo que realmente vale a pena e não ficar comprando o pessimismo, o negativismo de um momento como vivemos, tal como experimentamos agora. Então eu gostaria de compartilhar o texto de Gênesis capítulo número 15, porque ele mostra para mim muito claramente como é que uma pessoa que tem as promessas mais lindas sobre a sua vida também pode sofrer a perda da perspectiva do cumprimento delas. É como se a gente fizesse aquela experiência da vela, sabe aquela experiência da vela que todo mundo já fez em casa, as crianças já devem ter feito. Você pega uma vela, acende, e aí depois você coloca um copo sobre a vela de ponta cabeça, virado, e então a vela vai consumindo aquele oxigênio, e de repente a chama vai ficando fraquinha, fraquinha, fraquinha até apagar. Essa é a sensação. Nós estamos no brilho, no vigor, no entusiasmo, e de repente parece que alguém coloca esse recipiente sobre a nossa vida, e parece faltar o ar, parece faltar o oxigênio, parece faltar a expectativa, parece faltar a esperança, e nós começamos então a ficar mais fracos, parece que a nossa luz começa a diminuir, e de repente nós estamos apagados, com aquela chama bruxuleante, aquela chama pequenininha, que parece que não faz efeito nenhum, que não aquece, não queima e nem ilumina mais. Bom, eu me sinto culpado de sentir dessa maneira às vezes, como líder espiritual, e eu acredito que você também deve se sentir, quando você diz, mas eu tenho tanto tempo na palavra de Deus, eu já sou na igreja há tanto tempo, eu tenho conhecido esse evangelho maravilhoso, como é que eu deixo a minha vida, a minha mente ser tomada às vezes por um pessimismo, uma insegurança, uma incerteza em relação ao futuro? Bom, se você se sente assim, eu me sinto assim, e às vezes dá aquela sensação de culpa, achando que a nossa fé é pequena demais, e que nós somos carnais demais, eu quero trazer para você o melhor dos exemplos essa noite, para ver se traz algum conforto à nossa alma, porque para mim trouxe, e espero que traga para você. O pai da fé, Abraão. Note que nesse texto que nós vamos ler, ele ainda era Abrão. Abraão significa pai de multidões, Abrão significa pai excelente, e Deus troca o nome de Abraão justamente nesse episódio que nós estamos hoje olhando aqui, onde Abrão, o pai excelente, se torna Abraão, o pai de multidões. E esse pai de multidões, o homem de fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, ele é chamado de pai da fé, é o chamado de um homem de uma fé excelente. Ele é vamos dizer, o responsável por sustentar uma história bíblica em 3 religiões, e as maiores do mundo. Junto a essas religiões, elas compreendem 2/3 da confissão religiosa do globo terrestre, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Abraão é chamado pai da fé nessas 3 religiões, mas ele titubeou. Como pai da fé, ele também fraquejou em um momento. Como pai da fé, ele também viu as promessas escaparem por entre os seus dedos. E como pai da fé, ele também questionou Deus se as promessas dele seriam reais ou se ele havia entendido errado. Então vamos ler esse texto e vamos ver o que é que faz drenar a nossa esperança nas promessas de Deus. E eu queria que você tirasse essa culpa do seu coração e sentisse consolado pelo Espírito Santo, para que você de alguma maneira possa sair daqui fortalecido, sabendo, em alguns momentos da nossa vida é provável que essas promessas percam o vigor, mas Deus sempre vem para reativá-las novamente no meu coração, e é justamente sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Promessas esquecidas, Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Vários acontecimentos na vida de Abraão, sem filho. Deus havia dito, você será pai de multidões, Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar e eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou fazer você pai de multidões. Já havia passado vários anos e depois dessas coisas, nada havia acontecido em relação à sua descendência. Então o Senhor falou a Abraão numa visão, porque Deus sabe quando a gente precisa que Ele fale com a gente, queridos. O que é mais lindo nessa Deus que nós servimos e falamos aqui todos os domingos, é que esse Deus, Ele não espera que a gente vá até Ele às vezes para ter respostas. Ele sabe da nossa necessidade, da nossa angústia e vem trazê-las ao nosso coração e vem ao nosso encontro para poder nos encontrar em nossa fragilidade, em nosso fracasso. Abraão estava triste, Abraão estava desanimado, Abraão estava inseguro e Deus falou a Abraão. Como também Deus está falando ao João, a Maria, ao Marcos, ao André, ao Felipe, ao Denis, como também Deus está falando a você que veio essa noite aqui depois de vários acontecimentos, depois de uma traição digital, depois de o marido ter saído de casa,
depois da esposa ter se envolvido com outro homem, depois de o filho ter manifestado rebelião e rebeldia, depois do casamento ter ido ao fracasso, depois da enfermidade ter sido diagnosticada, depois do dinheiro começar a faltar, depois do trabalho ter acabado, depois do dinheiro ter se escasseado. Ou seja, você também, depois de vários acontecimentos, está aqui dizendo: e agora? E as promessas, meu Deus? Depois disso, Deus falou a Abraão, e depois disso, Deus está falando a você. Deus está falando o seguinte: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que eu possuo é o Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filha algum, um servo da minha casa que vai ser o meu herdeiro. Olha o nível do pai da fé. Isso me conforta, irmãos. Isso me conforta abrir meu coração e dizer para Deus: Deus, eu não estou bem. Deus, eu não sinto que isso vai acontecer. Deus, eu não sinto que as coisas estão em ordem. Esse pai da fé também expressou a indignação do seu coração dizendo: o servo da minha casa será o herdeiro. Eu já sei o que vai acontecer. Então o texto continua dizendo no versículo de número 4, preste atenção comigo. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, preste atenção nisso. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado, isso lhe foi confiado como justiça para o acontecimento das promessas em sua vida. Eu quero mostrar nesse texto aqui rapidamente para você, de onde vem a drenagem da nossa confiança, da nossa expectativa na promessa de Deus. Em primeiro lugar, uma promessa se enfraquece na nossa vida, e esquecemos as promessas quando o tempo é mais demorado do que nós imaginávamos. A gente imaginava que seria mais rápido, não é verdade? A gente imaginava que seria abrir aquela porta do comércio, os clientes começarem a chegar, a gente prosperar e começar então uma nova fase da nossa vida, porque a gente se investiu tudo nesse novo negócio. Mas passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e ainda as coisas não se engrenaram para você poder dizer: a promessa de Deus se realizou na minha vida. Parecia que ia ser imediato, não é verdade? Depois de muitos conflitos, muitas adversidades, você conseguir se formar na universidade, pegar o seu diploma e ser inserido no mercado de trabalho. Você disse: agora, nesse ano eu me situo, no ano que vem eu me promovo, no outro ano eu me caso, no outro ano eu tenho filhos, no outro ano eu faço a minha pós, e no outro ano eu chego ao cargo máximo da empresa. E aí está você tentando se acertar ainda no mercado de trabalho. Demora, né? E quem gosta disso? Começou o namoro e as coisas começaram a acontecer, e de repente você disse: agora é a hora do casamento, e já se passou 1 ano, 2 anos e 3 anos, e ainda nada de sair do lugar. Talvez muitas outras coisas tenham também acontecido na sua vida, onde você sente que demora, o tratamento que iniciou não trouxe resultado ainda, e você não pode se ver livre da enfermidade. Essa pandemia que começou há 6 meses atrás, está completando aniversário, e é capaz que ainda nós possamos acender velhinhas e comemorarmos o seu 1 aninho de existência na nossa raça humana. Queridos, a grande verdade é que existem muitas coisas na nossa vida, que entre aquilo que nós esperávamos e aquilo que havia sido prometido, existe um grande abismo, que muitos de nós desistimos de acreditar e de confiar. Muitos de nós queremos as coisas imediatas, porque nós aprendemos no nosso mundo o imediatismo. A gente resolve as coisas com um clique, a gente tem um atendimento automático, a gente tem um atendimento pelo telefone, a gente tem condições de poder resolver imediatamente nos totens digitais. A gente acostumou a fazer as coisas imediatamente. Eu lembro que quando precisava depositar R$100 para minha mãe, na década de 90, eu precisava pegar a fila do banco e ficar lá, esperando, até a minha mãe chegar, que ela ia fazer todas as coisas na cidade, até poder chegar no banco e depositar R$100. Hoje nós temos a facilidade, a agilidade, a rapidez das coisas. Isso é muito bom, muito prático, é muito confortável, mas por outro lado nos tornou impacientes, porque as coisas de Deus não acontecem com a rapidez de um banco. As coisas de Deus não acontecem com a facilidade de um clique, como a internet. As coisas de Deus ainda exigem processos, ainda exigem etapas a serem cumpridas, e pular etapas, evitar etapas, não nos levará direto ao sonho de Deus para o seu e para o meu coração. Os atalhos nunca dão certo e nunca nos levam diretamente ao que Deus prometeu para nós. Por isso, entre o que Deus prometeu
e o cumprimento dele, sempre existe um espaço, queridos, sempre existe um processo. Abraão recebeu a promessa: você será pai de multidões, aos 70 anos de idade, e aos 99 ele ainda não havia tido seu filho. Quanto tempo para uma promessa se cumprir? Eu não sei. Tem pessoas que dizem para mim: pastor, quanto tempo eu tenho que aguentar isso? Eu não sei, porque eu também tenho esperado por muitas coisas na minha vida pessoal. Mas a grande verdade é que eu preciso aprender que nesses vácuos, nesses momentos de abismos, nesses gaps onde a promessa aconteceu e o cumprimento dela, eu preciso esperar confiantemente em Deus, porque o tempo de Deus não é o meu. Nós somos movidos pelo Cronos, aonde esse instrumento a gente marca nosso horário, nossa agenda e nosso compromisso. O cronológico, que em grego significa o tempo pontual, o tempo humano. Mas Deus é movido pelo tempo kairótico, que é o tempo de Deus, o tempo não linear, o tempo da eternidade, porque um dia para Deus é como 1000, e 1000 para o Senhor é como um dia. Ou seja, aprender a lidar com Deus, aprender a lidar com o processo que Deus quer trazer na nossa vida, enquanto esperamos. Por isso que Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Porque quem não espera no Senhor, querido, perde as forças, desanima, abre a mão, chuta o balde, como a gente costuma dizer no popular, e deixa de andar na promessa e na expectativa do seu cumprimento. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso, uma das coisas que drenam a promessa de Deus na nossa vida e o seu cumprimento é o tempo que às vezes parece demorado demais. Mas se te conforta e se de alguma maneira lhe ajuda, eu quero lembrar aquela passagem de Lázaro. Lázaro morreu, ou aliás, Lázaro estava enfermo, e avisaram Jesus que ele estava doente, e Jesus demorou 2 dias no lugar que ele estava para ir visitar Lázaro. Quando ele chega para visitar Lázaro, ele estava um pouquinho atrasado. Lázaro já estava morto há 4 dias. Será que Jesus errou o horário? Será que Jesus falhou no cumprimento da agenda? Será que Jesus perdeu a rédea dos acontecimentos da história? Não, faz tudo parte do plano. Essa espera, queridos, que você está e que eu estou, faz parte do plano. Quando nós estamos debaixo da soberania e da vontade de Deus, faz parte do plano. Espere com confiança, espere com graça, não deixe as promessas serem drenadas porque demora demais, mas leve a Deus a sua incerteza, leve a Deus a sua instabilidade, diga: Deus está demorando, porque Ele te traz respostas, queridos. Na sexta-feira, ajoelhado nessa primeira cadeira aqui, Deus disse algo para mim que fortaleceu a minha caminhada, e me tirou daquele cisma do coração que estava: não vai dar certo esse negócio, será que vai funcionar? Será que o povo está perdido mesmo? Será que a fé foi trocada por qualquer coisa desse mundo? Queridos, isso eu digo de mim como pastor, e você, o que você pode dizer como profissional, como esposa, como marido, como filho, como mãe, como pai? Coloque diante de Deus, não deixe o tempo roubar as promessas de Deus, porque a demora não significa que Deus se esqueceu, a demora não significa que Ele perdeu o tempo correto, a demora não significa que Ele te abandonou, a demora faz parte do processo da etapa, e nesse processo e nas etapas, você pode continuar relembrando promessas, ao invés de ficar perdendo-as de vista. Então o primeiro processo que me faz esquecer das promessas, é quando o tempo que eu esperava é diferente do que eu estou vivendo, e isso traz a sensação de que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam. Segundo, as promessas são drenadas no meu coração quando nós esquecemos as promessas, porque o que vemos é diferente do que nós esperávamos. Olha o que Abraão diz para Deus: Senhor, eu estou esperando até agora o meu descendente, só que acontece que o Eliezer, que vai ser o meu descendente, é o meu servo, ele que vai herdar todo o patrimônio, ele que vai herdar todas as coisas, e o Senhor disse que eu teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da terra. Olha só o que ele vê e o que ele enxerga. Ele apenas, no meio do seu vácuo existencial, no meio do seu vácuo de espera, esse vazio entre a promessa e o cumprimento, ele fala: Deus, tudo que eu vejo é que o Senhor não fará algo sobre a minha vida. Naqueles tempos, queridos, o servo mais antigo é que ficava com o patrimônio do senhor que não tinha herdeiros. Se o patrão ou o senhor não tivesse filhos para herdar, o servo mais antigo da casa ficava com todo o patrimônio. Olha que coisa boa aí. Se você trabalha numa empresa há muito tempo e o patrão não tem filhos, é provável que você receba uma benção aí, hein? Pelo menos nos tempos bíblicos era assim. Abraão olha por Eliezer e fala:
essa é a minha descendência. E Deus fala para ele: não, você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas o que eu vejo é o Eliezer. E Deus fala: mas o que eu tenho é as estrelas do céu. Mas o que eu vejo é o Eliezer. Mas o que eu tenho, Abraão, é as estrelas dos céus. Muitas vezes o nosso processo visual nos leva a descrer, queridos. Porque eu estou aqui dizendo das promessas de Deus. Deus falou para você através da Bíblia, Deus falou através de uma mensagem, Deus falou para você que Ele tem promessas, planos de paz e não de mal, para dar a você um final maravilhoso. Mas sabe o que acontece? O processo auditivo é muito diferente do processo visual. O processo visual ele é muito mais marcante. Por quê? Quando eu falo para você a palavra bola, você precisa interpretar semanticamente, você precisa fazer a semiótica das palavras, ou seja, você tem que juntar ou separar as sílabas B, O, L, A, depois você tem que juntar B com o bó, L com a lá, e depois você junta bola, e depois você interpreta que no seu português se refere a uma esfera, que as crianças geralmente usam para brincar. Tudo isso acontece em questão de milésimos de segundo, mas é um processo muito mais difícil, por isso que é tão difícil absorver o que nós escutamos. Não é assim com os nossos olhos. Porque se eu trouxer uma bola para você, eu não preciso nem explicá-la. Os seus olhos veem, os seus olhos interpretam e os seus olhos gravam. Por isso que é tão difícil ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: eu tenho planos de paz, sustento a sua vida, eu cuido de você, eu guio os seus passos, eu sou a sua provisão, eu sou o seu escudo. Deus disse isso através dessa mensagem, Deus diz isso o tempo todo, mas o que você vê são as contas chegando, o que você vê, o casamento caindo, destruído, o que você vê são os filhos crescendo sem a projeção de uma educação boa, com uma condição financeira que possa lhes dar sustento. O que você vê, o que você enxerga é bem diferente daquilo que você ouviu. Por isso que muitos de nós temos dificuldades de crer em meio a esse tempo de espera, porque só o que ouvimos não é suficiente, a gente também precisa enxergar. O problema, queridos, é que Deus nem sempre mostra antes de fazer. O problema é que Deus nem sempre traz um anjo do céu com uma espada flamejante na mão e mostra o caminho que nós devemos seguir. Alguns poucos privilegiados dizem ter visto isso. Eu ainda não tive essa oportunidade, porque como mero mortal que eu sou, como você, muitas vezes o que eu ouvi acaba se perdendo por aquilo que eu vejo. O que eu ouvi de Deus acaba se perdendo por aquilo que eu enxergo. Então os meus olhos começam a olhar para as ondas, os meus olhos começam a medir os ventos, e eu esqueço o que eu ouvi, e então eu começo a afundar no oceano como Pedro. E eu começo a me perder, e eu começo então a enxergar coisas que eu não deveria, e começo a perder do foco, do campo visual, as promessas que Deus havia feito para o meu coração. Por isso que Hebreus 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Fé não é a certeza das coisas que vemos, porque se vemos não é fé. Se eu enxergo não é fé. Fé é esperar mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue, mesmo que tudo esteja nebuloso na sua casa, mesmo que tudo esteja ainda tumultuado na sua vida. Fé é enxergar que Deus fará, embora você não esteja mais ouvindo, Ele fará, realizará e moverá as mãos sobre a sua vida para acontecer com que as promessas dele aconteçam. Então, segunda lição: as promessas acabam sendo drenadas da nossa vida quando o que nós vemos é bem diferente do que nós esperávamos. Eu esperava um outro casamento, eu esperava um outro trabalho, eu esperava uma nova oportunidade, eu esperava e não chegou. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas confiamos e acreditamos. E por fim, nós esquecemos as promessas de Deus quando nos isolamos em nosso mundo de incertezas. Não sei se você percebeu um detalhinho do texto, mas quando Abraão começa a murmurar, dizendo: olha o Eliezer, Senhor, e Deus diz: olha as estrelas do céu, olha o Eliezer, Senhor, olha as estrelas do céu. Deus fala para Abraão: Abraão, vem cá, faz o seguinte, vem para fora da tenda. Eu acho muito interessante Abraão ter se trancado na tenda. Eu fico imaginando ele fechadinho lá, com o zíper fechado, falando assim: agora não vai ter mais promessas. E Deus fala: vem aqui para fora, porque é só do lado de fora que você vai conseguir enxergar a promessa e a minha vontade para a sua vida. Queridos, muitas vezes os culpados de perder a promessa de vista somos nós mesmos, porque nós vamos isolando nos nossos traumas, nas nossas incertezas, nós vamos isolando na nossa própria tenda, e vamos criando aquela resistência, e começamos a culpar as pessoas, começamos a culpar Deus,
nós não vemos as escolhas que fizemos, não vemos que temos a possibilidade de ver, enxergar e fazer diferente. Não, a gente fecha a tenda e fala: ó vida, ó céus, maldito é aquele, maldita é aquela, porque a minha vida está uma droga. Quando na verdade percebo o que o texto diz: Abraão, vem para fora dessa tenda, enxergue por um outro ângulo. E Deus te trouxe aqui essa noite para você enxergar de uma outra ótica, para você ver de um outro ângulo. Sai da tenda, minha irmã, sai da tenda, meu irmão, sai dessa caverna. A minha sensação sexta-feira orando nesse lugar é que eu estava na caverna e Deus falou: ô Elias, o que você está fazendo aí? Que foi o que Deus fez com Elias. Elias venceu Jezabel. Havia uma grande promessa do avivamento espiritual, varrer Israel. E sabe o que Elias faz? Vai para a caverna. Deus trouxe tantos milagres nesse lugar, Deus fez tantas obras nas famílias aqui, e diante de uma pandemia, sabe o que o pastor faz? Vai para a caverna. E Deus me encontra na caverna e fala: ô Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Sai da caverna e olha para as promessas, veja o que eu farei, veja o que eu tenho feito, e veja as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Estava conversando com a minha esposa esses dias, tentando lembrar algumas delas. A minha vinda para Sertanópolis, não sei se os irmãos sabem, mas foi tão interessante. Eu estava em Dourados e fui fazer a cotação de mudança para Sertanópolis. Quando eu recebi a cotação de mudança, eu quase caí das pernas. Falei: vai ter que vender alguma coisa para poder pagar esse frete. Então eu tive uma ideia maravilhosa. Tive a ideia de pegar algum caminhão que viesse vazio, lá de Dourados para a região do Paraná, e eu pudesse então colocar a mudança, ele desceria onde ele parasse, se parasse em Maringá, se parasse em Astorga, onde ele parasse, Arapongas, uma região de móveis, onde ele parasse vazio, eu desceria os móveis e depois eu contrataria um frete daqui para cá e resolveria o problema. Então, eu fui atrás disso, mas não conseguia. De repente, conversando com uma amiga minha que fazia trabalhos com buffet, ela disse: olha, tem um amigo meu que tem caminhão e ele sempre faz algumas viagens. Pergunta para ele. Eu sentei com ele, ele é dono de um buffet muito grande lá em Dourados, e eu perguntei para ele: rapaz, eu estou fazendo uma mudança para Sertanópolis e eu não sei se você tem alguma viagem para o Paraná. Pensando: não, eu tenho sim uma viagem, muito. E eu falei para ele, isso era junho, era março. Ele falou: não, mas a minha viagem será lá para o final de junho apenas. Falei: final de junho? Tá, mas tá bom, porque eu começo na igreja a partir do mês de julho. E ele disse: tá, mas para onde que você gostaria de ir? Eu falei: não, mas para onde o senhor está indo? Se o senhor falar onde o senhor está indo, entendeu? É o que eu preciso. Ele falou: não, eu estou indo numa cidade perto de Londrina. Eu falei: nossa, perto de Londrina é melhor ainda, né? Deve ficar bem pertinho. E eu falei: como é que é o nome da cidade? Ele falou: eu não sei se é Sertãozinho, se é Sertanópolis. Não, é Sertanópolis, é um lugar que tem uma camisaria lá, conhecida lá, eu vou buscar uma secadora. Eu falei: o quê? 250 mil habitantes, eu fui no cara que estava indo para Sertanópolis, na data que eu precisava mudar para a cidade. E eu estava lembrando esses dias com a minha esposa sentado na mesa, a gente olhando para algumas tragédias momentâneas em virtude da pandemia, mas lembrando que as promessas de Deus que nos trouxeram aqui são muito maiores do que as que nós estamos vendo. Por isso, eu compartilho com você meu aprendizado. Às vezes nós esquecemos as promessas quando a gente começa a se fechar na tenda. A gente esquece porque a gente começa a viver o nosso mundinho e fica fracassado ali dentro, dizendo: está tudo errado, eu acho que eu pisei na bola, eu acho que não tem mais volta, eu acho que ela nunca vai me perdoar, ou ele nunca vai restaurar comigo, eu acho que nunca será diferente, eu acho que eu nunca teria uma nova oportunidade, eu acho que nunca Deus vai me perdoar. E Deus pega você pela mão e fala assim: vem para fora, e para de ver esse mundo que você criou, que é medroso, um mundo que te acovarda, que só você enxerga, mas que eu, Deus, não consigo ver. Por isso, sai da tenda, vem para fora, para enxergar novamente as promessas. Resumindo o que nós falamos aqui, a gente perde a promessa quando o tempo é longo demais, não é verdade? Recupere, orando, buscando a Deus e falando das promessas mesmo nessa espera longa. Nós perdemos porque quando às vezes a gente vê a circunstância, ela não se parece com aquilo que nós enxergamos no futuro, não é verdade? Mas continue firme, lembrando as promessas, e faça como o salmista no Salmo 103, não permita, Senhor, que eu esqueça de nenhuma só dos seus benefícios, nenhum só dos seus benefícios. E por fim, saia da tenda e enxergue um universo, um horizonte maior, as estrelas dos céus, porque as promessas de Deus estão lá ainda. Deus disse: eu vou fazer essa estrela acontecer, eu vou fazer essas promessas acontecer. Eu quero convidar você, no nome do Senhor Jesus, a entender qual foi a promessa que Deus elaborou para o seu coração e o que Ele preparou, e você colocar isso em prática. A conclusão de tudo isso é essa: recuperamos as promessas de Deus,
quando nós confiamos no caráter daquele que as fez, e não nas circunstâncias que nós estamos. Você viu como é que termina o texto? Eu não posso terminar a mensagem sem falar como termina o texto. Abraão creu no Senhor e isso trouxe as promessas de volta. E as promessas se cumpriram. Abraão creu em quem? No Senhor. Abraão não creu nas promessas. Abraão creu em quem prometeu. É isso que é maturidade espiritual, queridos. Porque a maturidade espiritual nos faz crer no caráter de quem prometeu e não nas promessas que foram feitas. A maturidade espiritual me faz querer o benfeitor e não as benfeitorias. A promessa de Deus me faz querer o abençoador e não as bênçãos. As promessas de Deus, ou a maturidade, me faz querer aquele que prometeu e não somente as suas promessas. Tem muita gente que está perdendo a fé, tem muita gente que está andando no vale da sombra da morte, porque não está vendo as promessas se cumprirem, porque só está buscando a promessa. Porque quando a gente busca quem prometeu, elas continuam vivas no nosso coração. Então a gente tira aquele copinho de cima da vela e a chama faz assim, aparece novamente. Tire todos os bloqueios e permita que o seu coração experimente o caráter de quem prometeu, porque Ele sim é fiel para cumprir. Ele sim é fiel para fazer tudo o que prometeu. Olha o que o Salmo 145 diz, versículo de número 13. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Salomão, que é o filho do Davi, que escreveu esse salmo, disse também, lá no 1 Reis capítulo 8, versículo 36, bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as suas boas promessas. Deus não deixa cair nenhuma palavra. Então, os tempos podem mudar, as circunstâncias podem mudar, mas as promessas de Deus para a sua vida não caíram em desuso, não perderam a validade. As promessas de Deus não são um produto na prateleira que perdem a validade, elas permanecem. Cabe a nós, na espera, confiar, na visão contraditória, esperar, e também nas circunstâncias de aprisionamento, nos libertar das amarras e olhar para o céu e dizer, aquele que fez as estrelas é fiel para sustentá-las, é fiel para cumprir todas as suas promessas na minha vida. Agora, o que é mais bonito, que dá para a gente aplicar com clareza nesse momento, é esse momento de ceia, queridos. Jesus disse na noite que ele foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo, esse é meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, Jesus pegou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos e disse, tomai dele todos e bebei, esse é o meu sangue que é dado por vós. Sabe o que Jesus disse? Façam isso em memória de mim. A memória, queridos. Todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós lembramos, sabe o que? Que Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscitou da morte, Ele trouxe à vida todas as promessas de Deus, 8.000 aproximadamente, segundo os estudiosos, de Gênesis a Apocalipse. Promessa de paz, de alegria, de esperança, de eternidade, de salvação, de perdão, de graça, de alegria. Promessa, 8.000 aproximadamente. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele disse, comam esse pão e lembrem-se que eu permaneço fiel. Eu ainda estou vivo e as minhas promessas continuam em vigência. Creia essa noite. Quando você participar dessa ceia, essa memória é para você essa noite. Essa memória é para o seu coração. Não é um ritual, não é um momento, não é somente uma cerimônia. É algo, quando você pegar esse pão, você vai comer e vai dizer, Senhor, eu me lembro das suas promessas. Eu estou no vale, eu estou no abismo, eu estou nesse momento do vácuo existencial, entre as promessas e o cumprimento. Eu sinto que parece que não vai acontecer nada. Eu vejo coisas difíceis, mas Deus, eu creio que o Senhor vivo está, e junto com o Senhor todas as suas promessas são reais para mim. Amém? Você crê nisso, irmãos? Amém? Então, quando você participar da ceia, diga isso ao seu coração. Ele é fiel para cumprir, e diga ao seu coração que as promessas dele são reais para a sua vida e ainda estão em vigência no nome de Jesus. Quem é convidado a participar dessa mesa são os membros dessa igreja batizados. Também é convidado a participar dessa mesa você que é de uma outra igreja evangélica e é batizado e tem um compromisso com o Senhor Jesus. Se você não é batizado numa igreja evangélica, nós convidamos você a se aprofundar no relacionamento da nossa comunidade, descobrir o que significa o batismo. Nós estamos com uma classe de batismo em andamento. Se quiser participar, venha participar conosco. E depois você pode fazer parte dessa família, comer do pão e beber do cálice conosco. Eu estou ansioso, na expectativa de que algumas pessoas aqui essa noite que nos ouvem
e não vão participar da ceia conosco, em breve venham participar. Em breve estejam aqui, pegando esse pão, pegando esse cálice. Não porque fazem um compromisso com a igreja, porque fazem um compromisso com Jesus de fazer dele o Senhor e o Salvador das suas vidas. Vamos colocar em pé, queridos. Eu quero orar nesse momento. Pai, enquanto nós cantamos essa canção, mostra que as suas promessas continuam fiéis para nós. E quando comemos do pão e bebemos do cálice, que o Senhor nos recorde e nos lembre da sua grande e maravilhosa graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode ficar à vontade para vir aqui à frente, ir ao fundo. Nós temos esses minutinhos para poder participar da ceia do Senhor. Depois você volta para o seu lugar e continua cantando essa linda canção conosco. Mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Tem pra mim tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Oh, sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história. Diga isso conosco nesse lugar. Deus tem um novo tempo para você. Um novo tempo Deus tem. Obrigado, pra Senhor. mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Senhor Jesus, nós queremos declarar isso ao Senhor. Declare mais uma vez suas vozes. Um novo tempo Deus tem. Renova a nossa esperança, Pai. Renova a nossa convicção em Tuas promessas. Queridos irmãos, o Espírito Santo toca no meu coração para compartilhar com você que está querendo desistir. Não desista. Aguente mais um pouco. Aguente mais um pouco. Sustente seu coração. Se fortaleça na palavra, mas não desista. Não desista. José precisou esperar 17 anos entre o seu sonho e o cumprimento do seu sonho. Davi precisou 15 anos entre a promessa de ser rei e se tornar rei. Paulo esperou de 10 anos entre o seu chamado para ser apóstolo e o seu apostolado para os gentios. Eu não sei quanto tempo mais, mas Deus fala ao seu coração nesse momento. Espera, confia. O Salmo 37 diz: espera no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fala: entrega agora, diga a Deus que está doendo, diga que está difícil, diga, não tem problema. E que essa ceia, essa noite, essa memória possa trazer conforto ao seu coração. Pai, eu oro para encerrar esse momento de cerimônia, e eu sei, Pai, que isso será incompleto se o Teu Espírito Santo não tocar esse coração e ele sair daqui com a certeza de esperar, perseverar e continuar, e não abandonar o caminho das Suas promessas. Pai, no nome de Jesus, visita esses corações que estão pensando em desistir, que estão desanimados e fragilizados. Pai, no nome de Jesus, dá confiança e convicção, e mostra, Pai, que as promessas do Senhor são reais e ainda têm validade em seus corações. Nós oramos, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus, amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre, amém. Deus abençoe. Crianças vão ficar com a tia Jujuba daqui a pouquinho, aguenta aí, até a semana que vem, meus irmãos, em nome de Jesus. Boa noite, galerinha! E hoje eu vim muito animada, porque nós vamos brincar. Quem aí gosta de brincar? Eu! Vocês vão participar aí da casa de vocês e eu vou participar daqui. E eu trouxe algumas pessoas também para responder algumas perguntas. A brincadeira é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder somente com o rosto. Não pode falar nem sim ou não, tá bom? Tem que responder com o rosto. Por exemplo, eu vou perguntar: quem gosta de abacaxi? Se você gosta sim, mas não gosta muito, você vai fazer um sorriso. Gosto, né? Agora, se você gosta muito de abacaxi, você vai responder assim, que é muito, que gosta muito. Agora, se você não gosta do que eu vou perguntar, você vai fazer uma cara de nojo. Combinado? Eu quero ver toda a família participando. E observe aí as caretas do pessoal que tá aí na sua casa. Vamos lá para a primeira pergunta? Então, a primeira pergunta é: você gosta de jiló? Faça aí a sua careta. E eu vou perguntar para uma pessoa que veio participar hoje, Gegele, você gosta de jiló?
É, gente, pelo jeito a Gegele não gosta muito de jiló. E o pessoal aí da sua casa, será que gosta? Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Você gosta de jaca? Mas agora eu trouxe outra participante para responder essa pergunta. Responde para mim aí, Jujuli, você gosta de jaca? Galerinha, pelo jeito a Jujuli gosta mais ou menos de jaca. Vamos lá para a terceira pergunta. Eu acho que essa pergunta... Bom, eu acho que vai ser fácil. Eu quero saber se você gosta de gominha, aqueles docinhos bem açucarados. Você gosta? Quero ver sua careta aí, Careta de pouco, de muito ou de não gosto? Quero ver. Mas peraí, tem outra pessoa que vai responder. É o Gigile. Gigile, você gosta de gominha? Um jeito de falar, um apelido, são coisas que para uns têm graça e para outros não. E tem mais, cada um tem um jeito e sua opinião. A Jajale, o Gegele, o Gigile, cada um tem a sua opinião e o seu gosto. E nós devemos respeitar o jeito de cada um e assim por diante. Mas tem mais, galerinha. Eu esqueci de fazer uma perguntinha. É uma perguntinha decisiva do nosso jogo. Posso fazer agora? Então tá bom. Quem gosta de Jesus? Eu gosto de Jesus e vocês também, tenho certeza, né, galerinha? Mas existem pessoas que às vezes podem morar na sua casa, na rua onde você mora, ou podem ser até da sua família, que não gostam ainda de Jesus. Sabem por quê? Porque ainda não conhecem o nosso Pai. Galerinha, aproveita e corre falar do nosso Paizinho para aqueles que precisam de alegria, paz e amor, porque é isso que Jesus nos dá, ok? Um beijo!